Olá, almas sagradas! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cibele Filó e hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez esteja mudando a sua vida sem que você perceba. Você já notou que quanto mais acelerada fica a sua mente, mais cansada você se sente, alma sagrada? Mesmo sem fazer tanto, você já percebeu que às vezes não é o corpo que está exausto, é o excesso. É o excesso de pensamentos, é o excesso de preocupação, é o excesso de informação, é o excesso de atividades, é o excesso de estímulos, é o excesso de ansiedade. E talvez o que esteja roubando a sua paz não seja a sua vida, mas a velocidade em que a sua mente está vivendo nela. Porque eu descobri uma coisa aqui muito forte nesses últimos dias e talvez você até já saiba disso. Quando você desacelera, quando você silencia excessos, quando você cria espaço dentro de você, a vida começa a responder diferente. E não, isso não é coincidência. Porque existe uma explicação emocional, existe uma explicação científica e existe algo espiritual nisso também. Você já sabia disso? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que em algum momento alguma chave vai virar aí dentro de você. Eu estou vivendo um processo de 40 dias de transformação. E dentro desse processo, eu comecei um jejum consciente, mas não apenas de alimentos, e sim um jejum de excessos, como a gente tem falado aqui. O excesso de pensamentos, de estímulos, o excesso de informação, excesso de ansiedade, excesso de aceleração. E junto com isso, eu comecei a escrever mais também, a tirar os pensamentos da mente e colocar no papel. E algo muito interessante começou a acontecer. A minha mente começou a ficar muito mais presente, muito mais centrada, muito mais silenciosa. Eu comecei a perceber mais o momento, mais as pessoas, mais a vida, o que está acontecendo ao meu redor de bom. E coisas inesperadas começaram a acontecer. Pessoas, de repente, surgindo, conversas diferentes, situações totalmente leves, presentes, inesperados, mais conexão, mais alegria espontânea. E eu comecei a perceber uma coisa, mas é muito forte. Talvez a vida não estivesse sem respostas, talvez eu só estivesse cheia demais para percebê-las. O cérebro humano não foi feito para viver em excesso o tempo todo. Hoje, nós consumimos informação demais, estímulos demais, comparação demais, barulho demais. Isso parece repetitivo, né? Mas tem que ser. Porque isso deixa o cérebro em estado constante de alerta. Daí a ansiedade, o cansaço mental, as distrações, a falta de clareza. Quando a mente está acelerada, sobrecarregada, ansiosa, você começa a perceber muito mais problema. O medo invade, as tensões, mais escassez. Mas quando você desacelera, respira, escreve, medita, faz jejum consciente. Adivinha? O cérebro começa a mudar o foco. E você literalmente começa a perceber possibilidades que antes ignorava totalmente. E não porque a vida mudou completamente do dia para a noite, tá? Não é isso não. Mas adivinha? É porque a sua percepção mudou. E quando a percepção muda, a experiência da vida também muda. Então, já aproveita agora e comenta aqui embaixo. Eu escolho desacelerar. Eu decido desacelerar. Porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que talvez também estejam emocionalmente cansadas. E faz um favor, compartilhe esse vídeo com alguém que anda vivendo no automático, porque às vezes uma simples consciência muda completamente a direção de uma vida. Existe algo muito profundo no vazio,
mas é muito profundo. Você já observou a natureza? Ela funciona exatamente assim. Já percebeu o silêncio da floresta? O intervalo da respiração, a pausa entre um ciclo e o outro? Tudo na vida cria espaço antes do novo nascer. Mas nós fomos ensinados, né, a preencher tudo o tempo todo. Muito mais informação, mais distração, mais pressa, mais ruído. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas perderam a conexão com elas mesmas. Porque a alma sagrada, quando a alma está cansada, não precisa de mais excesso, precisa de espaço. Talvez a transformação que você está procurando não esteja em fazer mais. Talvez esteja em parar de alimentar aquilo que está te adoecendo. Talvez exista uma versão sua, muito mais leve, muito mais presente, muito mais feliz, tentando aparecer por baixo de todo esse excesso. E talvez a vida esteja só esperando você criar espaço para que ela possa te surpreender. Então, me conta aqui nos comentários, você já percebeu mudanças quando desacelerou? O que mais tem roubado a sua paz hoje? Eu quero muito ler vocês. E se esse vídeo tocou algo aí dentro, se inscreve no canal, compartilha e continua caminhando nessa jornada de 40 dias de transformação, porque é um dia de cada vez, é uma consciência de cada vez, porque a vida vai mudar. E talvez a saída realmente seja só para dentro.